Eu, como os amigos bem sabem, não sou profeta, não sou pastor, não sou padre, não sou religioso, enfim. Já fui seminarista lá no passado, fiz uma caminhada em direção ao sacerdócio, mas saí dela por julgar não ter, naquele momento pelo menos, a vocação necessária para seguir a vida religiosa ou sacerdotal. Mas me pergunto hoje, apesar de não ter todas essas qualidades, por que vivemos momentos tão difíceis, nós, a nação mais cristã do mundo? Sim, nós nos jactamos de ser a maior nação cristã do mundo. E aí eu fico me perguntando, amigos, por que a maior nação do mundo tem governadores tão maus, tão malignos, tão diabólicos? Ontem, um deles deu uma entrevista para o Datena. E naquela entrevista, para qualquer bom cristão, sobressai exatamente isso: um deboche contra o povo, uma arbitrariedade só vista nos ditadores mais inimigos da cristandade na história. E, no entanto, essa gente se levanta justamente do seio daquela que se diz a maior nação cristã do mundo. Aqui no Brasil, todo católico é um excelente católico. Todo protestante é um ótimo protestante. Todo crente é um crente fiel. É disso que nos jactamos. Todos os crentes no Brasil conhecem a Bíblia de fio a pavio. Todos os protestantes têm uma conduta exemplar, adequada aos mandamentos cristãos. Todo católico é puro na sua essência, comunga, fala em línguas e assim por diante. E quando vamos ver na prática, só mesmo fiéis à cartilha dos mandamentos são os outros, aqueles que obedecem o inimigo, obedecem com fidelidade. O mundo das trevas tem soldados valorosos para eles. E o mundo da luz, bem, o mundo da luz é um pouco duvidoso, porque a nossa cristandade, quando vemos a aplicabilidade dela na prática, bem, ficamos um tanto surpresos, porque somos tão bons, mas falamos mal da vida dos outros o tempo todo. E Jesus diz: não julgueis para não ser julgado. Mas nós nos preocupamos essencialmente com isso, julgar o nosso irmão. Eu tenho visto agora coisas como, por exemplo, ataques pessoais. A rede transformou-se quase que exclusivamente um campo de batalha para a guerra das reputações. Ontem mesmo recebi um aviso urgente, extra. Sandro Rocha fez alguma coisa com a mulher dele, ou ex-mulher, e assim por diante. Pergunto, a quem interessa a vida particular de Sandro Rocha? A notícia interessante é quando o Rocha ataca o governo. Aí temos que nos ater, como, por exemplo, o famoso Nando Moura passou a atacar o governo, vira notícia sim. E aí, naquele campo, ele precisa ser contestado. Agora, o que nos importa se Nando Moura é baixinho, alto, gordo, magro, pálido, esquálido, ou seja o que for? Ao que nos importa isso? É isso que Cristo quer de nós? Que olhemos para o outro e o desqualifiquemos por coisas pessoais? É isso? Isso nos faz uma nação cristã? Agora mesmo, a treta do momento é entre Alexandre Garcia
e uma repórter da Globo, que não sei exatamente quem é, que andou falando mal de Alexandre Garcia. Pois é, o que está acontecendo conosco é o seguinte: no Brasil não há mais notícias, no mundo não há mais notícias, há uma única notícia, o Covid-19. E todo o resto passou a ser ataque pessoal. E isso é ruim numa nação cristã, porque não é isso que o nosso Senhor espera de nós. Será que Jesus está satisfeito com o nosso cristianismo? Porque vejam como somos egoístas. Nós que nos dizemos excelentes cristãos, não conseguimos usar um sanitário de modo cristão, quanto mais o resto. Entrem em banheiros de rodoviária, de restaurantes, até chiques, de pastelarias, de mercearias. Entrem em qualquer banheiro por aí que não seja o da nossa casa. Vocês verão como somos egoístas. Urina para todo lado, fezes, mau cheiro. Porque não pensamos no próximo. O sujeito que é capaz de ir num sanitário e urinar no chão, no vaso, na tampa do vaso, está pensando no seu irmão? Ou numa senhora que eventualmente tenha que às pressas sentar naquele vaso sanitário? É claro que não. E muitas vezes aquele que age desse modo, egoísta e ofensivo contra o próximo, é um excelente cristão. Vejam o caso de muitos dos nossos excelentes cristãos que estão lá, de um lado poderoso do mundo, aqueles que são patrões. Quanto têm explorado os seus funcionários? E, por outro lado, funcionários, muitas vezes, que roubam das pequenas às grandes coisas os seus patrões, levam embora lápis, clipes, borracha, caderno para os seus filhos. Isso é ser cristão? E eu digo isso, essas pequenas coisas, porque Jesus falou: o infiel no pouco é o infiel no muito. E nós somos basicamente isso, uma nação de infiéis no pouco. Roubamos daqui, roubamos dali, mentimos aqui, mentimos ali, atacamos o próximo o tempo todo. Uma amiga me dizia que foi trabalhar nas Casas Bahia, arrumou um emprego nas Casas Bahia e a vida dela tornou-se um inferno, porque ela era católica e 90% dos seus colegas eram crentes que a condenavam um dia sim, outro também, pelo fato de ela ser católica. Mas também tem um amigo que foi trabalhar num frigorífico e disse que a partir dali a sua vida virou um inferno, porque ele era crente e 90% dos seus colegas eram católicos que o desprezavam, que o xingavam, enfim, que debochavam dele todos os dias por ser crente. Isso é ser cristão? Jesus Cristo está feliz com a nossa fé? E agora é isso. Nos atacamos o tempo todo. Todo mundo contra todo mundo. Pois é, estamos perdendo uma ótima oportunidade nesses momentos de trevas que se abateram sobre o Brasil para perguntar-nos: por que essas trevas? Será que é só porque temos governantes maus ou porque nós mesmos somos maus? Nós, cristãos, bons cristãos, que deixamos os nossos filhos mandarem em nós. Crianças hoje dão de dedo nos pais. Crianças de 6, 7, 8 anos andam sensualmente nas praças e mercados com o olhar complacente dos pais. Tudo é permitido. Crianças entram na vida sexual aos 12, 13 anos e os pais, sabendo disso, nada fazem, porque dizem: é o mundo que vamos fazer. E geralmente são bons cristãos. Veem os seus filhos entrarem na droga e dizem: é normal, hoje todo mundo se droga.
acobertamos o crime e nos dizemos bons cristãos. Algo muito ruim se abaterá sobre o Brasil, e eu já disse, não sou profeta. Isso é a dedução lógica, óbvia do que virá por aí. Podemos mitigar um pouco esse estado de coisas nos voltando para nós mesmos. Somos realmente cristãos? A única vez que rezamos e jejuamos pelo Brasil, Sérgio Moro caiu. Já imaginaram se fizéssemos isso toda semana? Mas para isso precisamos tirar um dia, deixar de lado a maledicência, a loucura pelo mundo, porque estamos o tempo todo nos celulares, buscando notícias e mais notícias, para nos voltar a Deus. Se amássemos a Deus e o seu Cordeiro que tira o pecado do mundo, como amamos os nossos smartphones, seríamos uma nação de santos. E nada, Covid nenhum nos atingiria. Até depois.